Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui através da tecnologia para levar a mensagem para os irmãos, né? Infelizmente, ainda não podemos estar, né, fazendo o culto aí na nave da igreja, mas já está perto aí, essa pandemia já está acabando, daqui a pouco nós estaremos junto na igreja, ok? Então, já quero começar aqui, vou de uma maneira um pouco mais rápida, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, eu vou falar de um assunto muito legal que um amigo que mora lá em São Paulo, esses vídeos que eu venho gravando, eu estou enviando para ele, e ele falou assim, Nelsinho, fala de um assunto mais específico, porque eu estou usando essas pregações aqui com os amigos, passando aqui para os familiares, enfim. Então, eu já vou falar de um assunto que é muito bacana, que é sobre a morte, tá bom? A pergunta é, quando a pessoa morre, o que acontece? Para onde ela vai? Vai para algum lugar? Porque algumas denominações pregam que ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu de Abraão. Existem várias, né, doutrinas de irmãos nossos, pessoas que, né, de várias igrejas, mas que ainda não têm o conhecimento completo da palavra de Deus. Então, eu só tenho uma pessoa, irmãos, que consegue te falar com certeza para onde vai os mortos. O que acontece com os mortos? Só Deus. E nós vamos usar a Bíblia, está aqui a minha Bíblia, e nós vamos usar a Bíblia para responder, é a palavra de Deus, Deus falando conosco. Ok? Então vamos aí, ó, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7, tá bom? O texto diz o seguinte, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, nesse boneco de barro, e o homem, a partir dali, passou a ser uma alma vivente. Passou a ser uma alma, não a ter uma alma. Existem vários versículos na Bíblia que falam muito desse assunto. Paulo mesmo discorre sobre esse assunto quando batizou 300 almas. Ele batizou só a alminha da pessoa ou batizou a pessoa? Ele batizou a pessoa. Ele passou a ser uma alma, não a ter uma alma. Porque alma na Bíblia significa pessoa. Nos originais, alma, pessoas. Mas tem outras palavras em originais que pode ser também sangue, caráter. Nesse contexto, nesses textos que falam de alma, de ser vivente, é pessoa, ok? Então nós vimos aqui que a pessoa não tem uma alma, ela é uma alma, beleza? Agora vamos abrir a Bíblia aí em Salmos 104, versículo 29, ok? Aqui diz o seguinte, se ocultas o teu rosto, eles se perturbam e lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó, né? Então, quando corta a respiração, quando tira o fôlego de vida do corpo, quando faz essa separação, a pessoa morre e o corpo volta ao pó. Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho mais. Vamos abrir nossa Bíblia aí também em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6. Cícero, um abração. Depois você para aí, pausa, tá, Cícero? E todos vocês que estão nos acompanhando, e verifica aí os versículos, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. Eu estou aqui correndo um pouco, mas vai dar para entender, beleza? Eclesiastes, capítulo 9, versículo de 5 a 6. A minha Bíblia, que está aqui na minha mão, ok? Eu estou lendo ela aqui, diz assim. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Porque os vivos sabem que vão morrer, e nós sabemos que esse é o destino que nós herdamos dos nossos primeiros pais.
Adão e Eva, a partir do pecado, nós herdamos a morte. Então todos nós sabemos que um dia iremos morrer, né? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, irmãos, quando no estado da morte, o texto bíblico diz que no estado de morte, a pessoa não pensa, não raciocina, porque ela não sabe coisa nenhuma, ok? Vamos ver mais um versículo em relação a isso aí. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Vamos ver o que aqui diz aqui, ó. Tudo quanto vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos e nem sabedoria. Tudo quanto tiver a mãos para fazer, faze conforme as suas forças, porque no além, na sepultura, no sepulcro, para onde tu vás, não há sabedoria, não há conhecimento, não há raciocínio, não há pensamento. Então, estamos tirando aqui a conclusão que o morto ele está em estado de inércia. Tá bom, irmãos? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Tem uma passagem assim que eu gosto muito de usar nesse assunto, que também está no livro de Eclesiastes, que é o capítulo 3, versículo 19 a 20. Pausa aí e depois vocês voltam, ok? Capítulo 3, versículo 19 a 20. Vamos ler aqui. Olha só. Aqui diz assim, ó. Porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Olha que texto interessante esse. Aqui está dizendo que como morre o homem, morre um animal. E não existe vantagem entre a morte do animal e a morte do homem. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Aí eu quero te perguntar, quando estamos vivos, qual a vantagem do homem sobre o animal? Sobre um cachorro, por exemplo. Vamos usar um cachorro como exemplo. Qual a vantagem do homem para um cachorro? É que o homem é um ser racional. O homem raciocina. O cachorro é um ser irracional. Por isso que um cachorro morde, né, uma criancinha ou qualquer ser humano, porque ele age por instinto, ele não raciocina. Então a vantagem que o homem tem sobre o animal quando estarmos vivos é que o homem é um ser racional, pensa, raciocina, e o animal não, ele não tem um raciocínio. Age por instinto. Agora o texto bíblico disse que assim como morre um, morre o outro, que todos têm o mesmo fôlego de vida e que não há vantagem na morte do homem para o animal, porque o homem perdeu a capacidade de raciocinar. Esse texto eu acho fantástico. O homem, não, quando morre, ele está em estado de inércia. Vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto? Está no livro de João, Evangelho, capítulo 11, versículo do 11 ao 13. Vamos lá, irmão, vem comigo. Estou abrindo aqui, folheando minha Bíblia, ok? Ó, João, tá aqui pertinho, capítulo 11, versículo do 11 ao 13. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham daí, pausa depois e volta para ler direitinho, tá bom? Aqui é a história de Jesus, quando Marta e Maria, quando Lázaro já falecido, enfim, mandar chamar Jesus, só para vocês entrarem para a história, e aqui diz assim, a partir do versículo 11. Isso dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí no versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dormes, está salvo. Aí o versículo 13. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Olha que texto também muito interessante, irmãos. Aqui está dizendo que em determinado momento Jesus estava conversando com os seus discípulos já a caminho, né? E aí falou para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí os discípulos pensaram, então se ele dorme, não morreu, então tá tranquilo, Senhor.
se está só dormindo, eles pensaram que Jesus estava falando apenas do sono. Aí o texto diz claramente, Jesus dizendo para os seus discípulos, não, nosso amigo Lázaro morreu. Jesus compara a morte como um sono. Por isso que nós chamamos sono da morte. Por quê? Porque quando você está dormindo, você consegue pensar. Quando está dormindo, você tem raciocínio. Quando está dormindo, você consegue ter uma atitude racional. Não. Quando você está dormindo, você está de inércia. Você não pensa, não fala, não raciocina. A morte é assim. Quando você morre, você não sabe de nada, igual todos os textos que a gente já leu aqui. Costumo usar esse exemplo, eu com minha esposa, que está aqui também na minha sala, aqui perto. E vamos supor aqui que eu estou no meu sofá e minha esposa no quarto dormindo. E eu pedi assim um favor para ela, falar, meu amor, traz um copo de água para mim. Ela vai trazer? Não, porque ela não escutou, ela não mentalizou a pergunta. Porque ela está dormindo, porque a morte é como um sono. Percebe onde eu quero chegar, irmãos? Que o estado de morte, você não tem pensamento, você não comanda os seus raciocínios. Aí eu costumo usar alguns exemplos. Vamos pensar aqui no Santo Antônio. Eu costumo usar o Santo Antônio, que quando estava vivo, foi uma pessoa maravilhosa. Deve ter feito vários milagres. E arrumado casamento para muitas pessoas, porque ele é conhecido como o Santo Casamenteiro. Mas hoje as pessoas pedem para Santo Antônio um casamento. E às vezes colocam o bonequinho num copo d'água, né? Assim diz a tradição, que coloca ele num bonequinho dentro do copo d'água, para que ele arrume o mais rápido possível esse casamento. E aí eu fico imaginando como o Santo Antônio vai poder arrumar um casamento se hoje Santo Antônio está morto. Ele não pensa, não fala, não raciocina, né? Ele foi simplesmente ao pó da terra. O texto bíblico diz que o fôlego de vida volta a Deus, mas nesse exato momento perecem todos os pensamentos, raciocínios. Não existe uma alma pensante que sai para o céu, porque nós somos uma alma. E quando nós morremos, a nossa alma morre. Alma no sentido de pessoa. Ok, irmãos? Então, Santo Antônio ele não pode arrumar um casamento porque agora ele está no sono da morte. E qualquer santo só pode fazer milagre quando estiver vivo. Quando a pessoa morre, ela não pode fazer milagre. Só tem um ser que pode fazer milagres na sua vida, que é Jesus Cristo. E eu quero contar algo muito especial para você. Jesus tem poder sobre a morte. Porque Jesus morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu e está à direita de Deus Pai nesse momento para perdoar os nossos pecados. E é só através do próprio Cristo que nós conseguimos ser perdoados dos nossos pecados e o Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, irmãos. E ele tem um poder sobre a morte, tá bom? Essa história de Lázaro, o final, Lázaro já está morto há alguns dias, já fedendo no sepulcro, mas Jesus fala, tire a pedra. E fala, Lázaro, levante. E ele falou Lázaro, porque naquele sepulcro tinha centenas de mortos. E Jesus tem poder sobre a morte. E se ele fala, ressuscite, todos que estavam ali iriam ressuscitar. Mas apenas Lázaro levantou, porque Jesus falou, Lázaro, levante. Porque Jesus tem poder sobre a morte. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito, quem já ouviu falar aqui no Chico Xavier, que é um senhor, um espírita, que psicografa cartas. E Chico Xavier pregava o seguinte, se sua mãe, por algum motivo, faleceu, ele se julgava ter a capacidade de se conectar com os mortos. Aí a mãe falava alguma coisa para ele, e ele escrevendo ali a carta para o filho ou para a filha, né, recados da mãe. Bom, pode ser qualquer ente ou qualquer coisa que falou com Chico Xavier. Esse é um outro estudo, ok, irmãos? Mas eu garanto para vocês, porque a Bíblia me dá respaldo sobre isso, de que não era a mãe daquela pessoa. Porque o morto não fala, não pensa, tá? É isso, irmãos. E eu estou aqui, passei alguns textos só para vocês, existem muitos outros, eu não quero estender muito o vídeo. Então eu quero finalizar esse estudo aqui, esse pequeno estudo, é só um docinho na boca. Você tem que se aprofundar nesse tema e nas passagens bíblicas. Vai buscar lá, tá bom, irmãos? Eu quero só finalizar com uma história de um amigo que eu conheci desde criança. O nome dele era Celso.
Era não, é o Celso. Ele tá vivo, graças a Deus. Enfim, o Celso é pedreiro e foi fazer a reforma da minha mãe, lá na casa da minha mãe. E eu já era adventista, tá, irmãos? Eu sou adventista há 15 anos. E se tem uma coisa que me fascina é a palavra de Deus. E eu estava ali com o Celso, e já maquinando a maneira de oferecer um estudo bíblico para o Celso. E aí começamos a falar em alguns assuntos, e acabamos entrando no assunto da morte. Acabamos fazendo muitos outros textos bíblicos além desses, e tudo ele me falava, não, Nelson, mas isso é morte espiritual. E ele acreditava no selo de Abraão. Ele era de uma denominação que acreditava que a pessoa morria para o selo de Abraão, por causa de uma parábola que existe na Bíblia, né? Do rico e de Lázaro, onde o Lázaro era pobrezinho e tinha um rico que pedia ali as migalhas da mesa de Lázaro. E, enfim, os dois morreram e o Lázaro foi para o selo de Abraão e o rico foi para o inferno. E aí, lá no contexto dessa história, depois vocês podem pesquisar isso aí, o Lázaro fala, o rico fala para Lázaro, Lázaro, você está aí agora no bem bom, eu estou aqui queimando no fogo do inferno, molha seu dedo na água e passa na minha boca aqui que está muito quente. E eu perguntei para o Celso, como é que é esse céu de Abraão? É do lado do inferno que Lázaro pode pegar um pouquinho de água e botar na boca do rico? Ah, Nelson, eu não sei, mas é assim que a gente aprendeu lá. E eu passei mais alguns textos e ele continuava batendo na tecla, não, mas isso é morte espiritual. Aí eu orei a Deus e Deus me trouxe uma passagem muito especial, irmãos, que eu anotei aqui e vou passar para os irmãos. Está em Isaías 38:19. Eu perguntei para o Celso, falei, Celso, lá no céu de Abraão, as pessoas conversam, louvam, cantam. E ele falou, com certeza, né? O céu de Abraão, Jesus está lá com todo mundo, Deus, e vão cantar e vão louvar. Eu, ok, Celso, então vamos abrir esse texto bíblico, que está em Isaías, capítulo 38, versículo 19. Eu vou abrir aqui, depois vocês pausam, tá? E vê isso direitinho, irmãos, tá bom? Vamos lá, Isaías, capítulo 38, versículo 19. Achei aqui. E o texto que eu li para o Celso, agora eu vou ler para os irmãos. Diz assim, os vivos. Tá, vamos para o 18 primeiro. Vamos pegar um pouquinho antes. A sepultura não pode te louvar. Olha que legal, hein? A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te, nem esperam em tua fidelidade os que descem a cova, os vivos. Somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. Ó Pai, fará notório aos filhos a tua fidelidade. Os vivos, Celso, somente os vivos te louvam. Aqueles que descem, assim como o texto diz, a sepultura ou a cova. Aí eu mexi com ele, porque eu falei de sepultura, eu falei de cova, eu falei de gente que estava morta. Dentro da sepultura, esses não podem te louvar. Essa era a súplica aqui. Irmãos, esse assunto é muito sério e muito interessante. Fica aí a dica, pesquisem mais sobre isso. Mas os textos bíblicos que a gente trouxe de uma forma resumida aqui, provam que a morte é como um sono e que quando Jesus Cristo voltar e que este sim tem poder sobre a morte, ressuscitará na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, todos os seus filhos, para morar eternamente com Deus. Aí tem mais um pouco de estudo sobre os 1000 anos, sobre a morte, enfim. Mas eu quero parar por aqui. Falar que eu consegui mexer com o Celso com esse versículo. E eu espero ter mexido com você também, com esses textos bíblicos e com essas humildes explicações. Tá bom, irmãos? Eu quero desejar aí uma feliz noite a todos. Fiquem com Deus, tá bom? E vamos fazer uma oração para encerrar. Fechemos nossos olhos. Querido e bom Deus, obrigado sempre pelo dom da vida, Pai. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Pai, eu quero pedir uma bênção especial a cada filho teu que está aí agora assistindo esse vídeo, compartilhando da palavra de Deus com eles, irmãos. Senhor Deus, abençoe a todos. Proteja-nos nesse mundo de tantos perigos, de tantas tragédias. E quanto aguardamos a sua vinda para nos ressuscitar ou do sono da morte, ou para o arrebatamento aos ares, para morarmos eternamente contigo. Abençoe a todos. É tudo que eu te peço. Em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém.